Tudo bem, pessoal? Hoje vamos fazer uma rápida revisão só para relembrar um pouco tudo que a gente já fez, tudo que a gente vai ter para a prova, tá? Dia 29 de abril agora começam as provas, só para vocês ficarem um pouco, refrescarem um pouco mais o assunto. Então, o primeiro assunto que a gente falou foi meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A gente falou que meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Tudo que está ao nosso redor, inclusive o próprio ser humano. E eu falei para vocês então que meio ambiente, por exemplo, é a nossa sala de aula, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado. Meio ambiente não é só aquilo que está longe, mas aquilo que está ao nosso redor. A gente pode dividir o meio ambiente em meio ambiente artificial e natural. O artificial é aquele que pode ser ainda subdividido em fabricado ou domesticado. Né? Fabricado é quando a gente muda muito o meio ambiente. Então é o caso de cidades, bem típico. E domesticado é quando a gente muda o meio ambiente, mas não tão radicalmente assim. É o caso da agricultura, do plantio de florestas, da pecuária. E o que a gente chama de meio ambiente natural são aquelas regiões autossustentadas, aquelas que vivem sem ou com pouca presença do ser humano e todas as suas relações naturais estão mantidas. Como se encaixa o ser humano nessa história toda? Bom, o ser humano é o ser vivo com maior capacidade de adaptação no ambiente natural. Isso é por causa da no nosso cérebro, né? A gente desenvolveu tanto a capacidade de raciocínio, de pensar, que hoje a gente consegue modificar praticamente qualquer coisa. Isso começou lá na pré-história, onde que os homens tinham acabado de descer das árvores e a gente começou a desenvolver ferramentas, organizamos grupos, daí a gente começou a caçar, coletar frutas, plantas e etc. A grande característica disso é que a gente começou a planejar nossas ações para que o trabalho fosse mais eficiente e a gente conseguisse satisfazer nossas necessidades. Então, o ser humano viu que a gente precisava se unir e, com isso, a capacidade de fazer alguma coisa aumentaria. Nós começamos como povos nômades, aqueles que vão de um lugar para outro, caçando, pescando, plantando, pegando plantas e tal. Há mais ou menos 8.000 anos, o ser humano então começou a domesticação dos animais e das plantas, e daí surgiu a agricultura e a pecuária. Isso fez com que a gente conseguisse se localizar em um espaço, ficar fixo, se estabelecer em um local. Mas para isso a gente teve que desmatar, utilizar todo tipo de materiais da região em que a gente estava inserido, desviar cursos de água e assim por diante. E daí surgiu, quando a gente começou a se fixar num lugar, surgiu a urbanização. As primeiras cidades, elas foram construídas na região onde que hoje é conhecida como Iraque, e as cidades, até hoje, elas se caracterizam por destruir todo o ambiente natural em volta das cidades. Alguns casos mais famosos, a gente sabe que a civilização romana contribuiu muito para a diminuição da diversidade animal, porque eles traziam animais de vários pontos no Império Romano para se exibir para lutas lá nos principais teatros romanos. Os maias, aqui na América Central, principalmente México, eles desmatavam tudo em volta das cidades deles para poder plantar. O maior plantio deles era de milho. Um exemplo clássico, Angkor Wat, no Camboja, era a maior cidade do seu tempo. Angkor Wat desapareceu em torno de 1.000 anos atrás. Ela chegou a ter 1 milhão de habitantes. Então era uma cidade extremamente grande. E ela precisava grandes quantidades de água. Tão grande, tão grande, tão grande que ela começou a sofrer com falta de água seca. A Idade Média, lá na Europa, se caracterizou por grandes epidemias, porque não tinha saneamento, não tinha nada. E daí veio a industrialização, a Revolução Industrial no século XVIII,
começou na Inglaterra e daí foi para o resto do mundo. Ela teve um papel muito grande porque promoveu o crescimento econômico, gerando maior riqueza, prosperidade e qualidade de vida. Mas, em compensação, ela exigiu que se usasse cada vez mais energia, recursos naturais, começou a provocar alta concentração populacional nas cidades, com isso, urbanização acelerada, contaminação do solo, da água, do ar e um desmatamento muito maior. Da onde que a gente tira esses recursos que a gente utiliza, né? Que a gente acabou de falar? São os recursos naturais, que podem ser não renováveis, renováveis e aqueles que são não renováveis e renováveis ao mesmo tempo. Os não renováveis são aqueles que se esgotam com o uso. Pode ser até reciclados, mas eles têm uma quantidade fixa. Os renováveis não se alteram com o uso. Vai ter sempre. Só que a gente pode acabar algumas vezes com eles, por exemplo, madeira, solos, cardumes de peixes, etc. E daí tem aqueles chamados não renováveis e renováveis ao mesmo tempo. Grande exemplo é a água, que tem uma quantidade imensa de água. O problema é a quantidade de água potável, que está diminuindo cada vez mais por causa da poluição que o ser humano causa. Malthus, em 1798, já alertava para os problemas da disposição de recursos e quanto mais a gente produzia, né? Então ele dizia que uma população, quando não controlada, aumenta em uma progressão geométrica, enquanto os recursos naturais em uma progressão aritmética. O momento que a população passa a disponibilidade de recursos, a gente tem um ponto de crise, e daí tem falta de recursos para as pessoas. O Harding, em 1968, escreveu A Tragédia dos Comuns e ele dizia que certos problemas não têm solução técnica. Por exemplo, uma terra finita pode suportar somente uma população finita. Se tiver mais do que isso, alguém vai sofrer. Por isso, a tragédia dos comuns. E já na década de 60, indo para a década de 70, vários especialistas se reuniram em Roma, no chamado Clube de Roma, e escreveram um relatório chamado Limites ao Crescimento. E eles mostraram que, do jeito que o consumo de recursos naturais estava crescendo, logo, logo ia faltar recursos. E daí a produção ia cair, ia aumentar a taxa de mortalidade, doenças, subnutrição e etc. Um outro problema, a gente não tem problema só para retirar recursos do meio, mas também o que fazer com o que sobra do nosso consumo. Então o meio ambiente acaba saindo também ou sendo utilizado como um recipiente de resíduos. Tudo que a gente produz que não queremos mais, jogamos no meio. O problema são aquelas substâncias que o meio não está acostumado a absorver. E isso a gente chama de poluição, né? A gente vai chamar aqui poluição e contaminação a mesma coisa. Eu posso ter dois grandes grupos de poluição quanto à origem: fontes naturais, que a gente não vai conversar, ou fontes antropogênicas, criadas pelo ser humano, como por exemplo fábrica, veículo, casas, etc. Um poluente pode ser primário ou secundário. Primário é aquele que eu jogo no meio ambiente e ele já polui. Secundário é aquele que eu jogo um poluente primário, ele se transforma por meios físicos, químicos ou biológicos em outra substância. E essa segunda substância é que vai poluir. O poluente também depende muito da permanência dele no meio. Quanto mais tempo liberando produtos tóxicos, pior é. E o local de poluição, né? Pode ser no ar, na água ou no solo. Mas como foi. Hoje a gente já pensa de modo bem diferente em relação ao meio ambiente. Mas como foi essa evolução do pensamento? Nas décadas de 50, foram as décadas que a gente chamava de década da conscientização, onde que os movimentos ambientalistas eles alertavam para a contaminação do ar e da água. O grande exemplo, dois grandes exemplos, foi o mal de Minamata e a poluição do rio Tâmisa, em Londres. Aqui, pessoal, vocês têm um filme que vocês podem rever sobre a poluição do ar em Londres na década de 50.
Na década de 70, a gente começou a dar uma virada. Em 1972, na Conferência de Estocolmo, se chegou finalmente à conclusão que poluir é crime. Tivemos a crise energética com o aumento repentino do preço do petróleo, e daí fez com que a gente repensasse as coisas. Por exemplo, trabalhando na valorização dos resíduos, no conceito de desenvolvimento sustentável, etc. Essa década é chamada década da regulamentação e controle ambiental, porque aí foram feitas as primeiras leis para diminuir a poluição. A década de 80, a gente teve vários grandes acidentes, Seveso na Itália, Bhopal na Índia, Chernobyl, que é estouro de um reator nuclear na Ucrânia, antiga União Soviética, o navio petroleiro Exxon Valdez no Alasca. Então a gente começou a ver que era mais fácil, era melhor para o meio ambiente, até para a sociedade humana, a gente fazer legislações antes da empresa se instalar. Depois que ela estava instalada, já era mais difícil. Por isso é chamada década da legislação específica de novas indústrias. Foi aí que foi criado o Superfund, que é uma linha de crédito para reabilitação de áreas contaminadas. Foi assinado o Protocolo de Montreal para o banimento dos CFCs, cloro, flúor, carbono, para diminuir o buraco na camada de ozônio. A ONU lançou o relatório Brundtland, o Nosso Futuro Comum, onde que ficou o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 89 teve o Acordo da Basileia sobre o movimento transfronteiriço de resíduos, para não exportar mais resíduos tóxicos de um lugar para outro. O meio ambiente começou a entrar na discussão do ser humano comum no dia a dia e as empresas começaram a ver a legislação não como mais sob um ângulo defensivo, eu tenho que fazer isso. Não, sobre um ângulo proativo. Olha, eu faço, por isso eu me diferencio dos outros. E daí, na década de 90, as pessoas começaram a ficar diferentes, pensar de formas diferentes, e elas começaram a assumir os custos para ter maior qualidade de vida. A gente começou a repensar o uso de matérias-primas escassas, uso de energia, reciclagem, desperdício. A Conferência Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, ela mostrou que a gente devia passar de ações isoladas e localizadas para uma preocupação de toda. Aí, na década de 90, surgiram os conceitos de certificação ambiental, atuação responsável, gestão ambiental. Se modificou muito fortemente as relações entre empresas, ONGs e órgãos fiscalizadores, não mais como inimigos, mas como entes que podem trabalhar em conjunto. Multas e autuações foram para segundo plano e as empresas começaram a visar muito a sua própria imagem. Então, a questão ambiental não era mais um problema, mas uma solução maior. Alguns conceitos básicos que a gente precisa ter, precisa se relembrar. Primeiro, poluição, ação ou omissão do ser humano que, através de descarga de material e energia, atuando sobre os grandes compartimentos ambientais, causa um desequilíbrio. Então, tudo que a gente jogar no meio, pode ser na água, no solo, no ar, que causar desequilíbrio, a gente chama de poluição. A poluição vai degradar a qualidade ambiental, saúde, é lógico, né? A origem é complexa, normalmente vem de mais de uma fonte e os efeitos são difusos, quer dizer, eles se espalham. As consequências são sempre cumulativas, vai se acumulando ao longo do tempo e crônicas, elas vão ao longo do tempo. E normalmente a despoluição é muito complexa, muito difícil de ser feita e cara, podendo ir de soluções locais até soluções globais. Aqui algumas simulações, né? O quanto que a gente vai gastar de energia ao longo do tempo, só para vocês verem. Aqui é a quantidade de água potável disponível ao longo do tempo em cada um dos nossos continentes, para vocês verem como não caiu a quantidade de água, mas a quantidade de água potável. O problema do lixo, tem alguns países que recolhem e tratam o lixo, mas muitos deles não. E daí esse lixo fica no meio, poluindo cada vez mais. E finalmente a poluição do ar, né? Alguns estudos mostram que morrem
entre 5 e 10 milhões de pessoas por ano por causa da poluição do ar. Gente, um conceito muito importante que a gente tem que ter na mente é o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente diz que desenvolvimento sustentável é promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. Isso significa que eu posso consumir, mas eu tenho que me lembrar que meus filhos, meus netos, meus bisnetos também têm o mesmo direito que eu. Como que eu faço então? Eu consumo em menores quantidades, eu tomo mais cuidado com o meio ambiente, com a disponibilidade dos recursos e com a qualidade dos recursos. Sachs, ele falava que a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável tem 5 dimensões. A dimensão social, onde eu tenho que melhorar a distribuição de renda. A econômica, aumentar a eficiência dos sistemas gastando menos recurso. A ecológica, preservar o meio ambiente, mas sabendo que o ser humano precisa de recursos naturais para sobreviver. A espacial dá um tratamento equilibrado entre a população rural e urbana, não ter muito num ou muito no outro. E finalmente a cultural, essa talvez seja mais difícil, que é a maneira com que as pessoas pensam, fazer com que elas comecem a ter uma maior consciência ambiental. E aí, a ligação entre os três. A gente só faz desenvolvimento sustentável com preservação e conservação ambiental, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Aí eu dei um esquema de como a gente poderia pensar dentro de uma empresa essa preocupação ambiental, né? Então, vai e volta material, matéria-prima, energia, etc. E uma outra maneira, que a gente já vai falar daqui a pouco, é a análise ou avaliação do ciclo de vida de um produto. Aí o exemplo do ciclo de vida de um carro, né? Que são todos os impactos ambientais, desde a obtenção da matéria-prima até o pós-uso pelo consumidor final. Bom, esse foi o primeiro assunto que vai cair na prova. O segundo assunto é responsabilidade socioambiental. Gente, a gente sabe que muitos modelos econômicos, ideológicos e tal, eles acabam excluindo pessoas. Isso é muito ruim. Eles incluem umas pessoas e excluem outras. Quando você faz algo dentro de uma sociedade, você tem que incluir os diferentes estratos, as diferentes partes dessa sociedade. Então, para incluir todas as pessoas, ter um novo modelo de relacionamento, foi lançado o conceito de responsabilidade social. E a gente diz que a responsabilidade social ocorre quando as organizações decidem contribuir de forma voluntária para a criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Quando o ambiente está inserido nisso, a gente chama então de responsabilidade socioambiental. A gente pode fazer responsabilidade social e socioambiental em 2 níveis. Nível interno, dentro da nossa empresa, os colaboradores, por exemplo, e nível externo, com todos os stakeholders interessados na nossa empresa. Quando uma empresa faz isso, então a gente chama de responsabilidade social ou socioambiental corporativa. Tá? Então, quando ela pensa em uma série de ações que vão beneficiar a sociedade ao redor dela, como economia, educação, meio ambiente, transporte e assim por diante, ela está falando em responsabilidade socioambiental corporativa. Então, é uma forma de gerar eticamente, de forma transparente, a relação da empresa com toda a sociedade, minimizando o máximo possível os impactos negativos que essa empresa pode trazer para aquela sociedade. Eu falei de algo muito importante. A gente só considera responsabilidade social ou socioambiental quando a gente faz aquilo que a gente não é obrigado a fazer, quando a gente faz de forma voluntária. Qualquer coisa que a gente faça que seja obrigado por lei, por exemplo, direitos trabalhistas, não é responsabilidade social socioambiental.
tá? Então, a responsabilidade social e socioambiental, ela é caracterizada quando a gente faz tudo de forma voluntária, sem ser obrigado a fazer. Aqui é o conceito de responsabilidade social da ABNT, a ABNT ISO 26000 de 2010. Essa é uma norma bem interessante porque algumas vezes as empresas não sabem como fazer responsabilidade socioambiental. Então, essa norma dá dicas de como fazer. A partir do momento que você implementa tudo que a norma fala, você pode pedir uma auditoria, uma certificação. Então, a sua empresa estaria certificada pela ISO 26000, mostrando para o mundo inteiro, porque é uma norma internacional, é uma norma ISO, que vocês estão fazendo realmente responsabilidade social, responsabilidade socioambiental. Então ela tem essa norma, tem orientações, né? Você segue se quiser, mas a partir do momento que você segue tudo, você pode pedir uma certificação que você segue tudo, e daí isso serve para mostrar para o mundo inteiro, como eu falei, que você faz as coisas certas. E ela tem alguns princípios básicos, como a accountability, que é prestar contas, é contabilidade, né? Sobre o que você faz de responsabilidade socioambiental. A transparência, quer dizer, a empresa tem que ser transparente com a sociedade. O comportamento ético, ela tem que se comportar de forma ética, honestidade, equidade, integridade. O respeito pelos interesses das partes interessadas, seja os funcionários, seja a comunidade que mora ao redor, sejam os clientes, seja o governo e assim por diante. E o respeito pelo Estado de Direito, quer dizer, respeitar as leis. Isso é básico para quem faz responsabilidade socioambiental. Tem ainda alguns casos, nem sempre, mas o respeito pelas normas internacionais de comportamento e o respeito pelos direitos humanos. A própria norma sugere mecanismos e programas que vocês podem fazer, tendo objetivos, metas, para inserir ativamente a responsabilidade socioambiental dentro da empresa. Então, boas práticas de governança, combate à pirataria, direitos da criança, direito do trabalhador, lei de concorrência, diversidade humana, ações sociais e assim por diante. Aqui está como é que é a interação entre elas. E eu dei um exemplo para vocês no final da aula do que é Child Fund Brasil, que é uma organização internacional que visa diminuir os problemas passados por crianças no mundo inteiro. Então eles mesmos sugerem para fazer responsabilidade socioambiental, reduzir o impacto ambiental da empresa, educar o público-alvo,
e assim criar líderes ambientais, usar produtos naturais, ações de voluntariado, fazer doações para instituições sociais, assim por diante. Então, esse foi o segundo ponto da nossa revisão, que vai cair na prova. Então, até agora, a gente tem meio ambiente e desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental. E agora, o terceiro ponto que vai cair na prova, que é a avaliação do ciclo de vida de produtos. Né? Essa é uma ferramenta muito importante e para a logística reversa ela é básica, tá? Porque a logística reversa entra como um dos pontos da análise ou avaliação do ciclo de vida de produtos. Quando a gente está falando da avaliação do ciclo de vida de produtos, a gente está falando de uma técnica para ver qual é o impacto ambiental de cada etapa da produção daquele produto qualquer. Então, eu vou fazer uma compilação, um inventário de tudo que entra e tudo que sai em todo o sistema do produto. Isso é extremamente importante. Vou avaliar os impactos ambientais potenciais, quer dizer, os danos que cada uma dessas etapas faz no meio e vou interpretar esses resultados. É o que a gente chama do berço ao túmulo. Imagine um ovo, né? A galinha, o pássaro bota o ovo, ele nasce, cresce, vira adulto, se alimenta, fica velho e morre. O que a gente está falando? Do berço ao túmulo. Vamos levar essa ideia agora para a questão ambiental. Vamos imaginar um produto qualquer. A gente tem aqui um sabão em pó à base de coco. A primeira coisa é que eu preciso plantar coco, colher coco e trabalhar esse coco. Daí eu vou transportar até uma indústria. Essa indústria vai pegar o coco e vai transformar no sabão em pó à base de coco. A dona de casa vai usar na sua máquina de lavar roupa. E depois vai eliminar todo o resto, inclusive o esgoto que sai com sabão em pó e sujeira da máquina de lavar roupa. A avaliação, a análise do ciclo de vida, ela quer analisar quais são os danos causados ao meio ambiente, os chamados impactos ambientais, em cada uma dessas fases, desde a obtenção da matéria-prima, fabricação, venda, o uso pelo consumidor final e o pós-uso pelo consumidor final. Para isso, a gente tem 4 etapas. A primeira etapa é a definição do objetivo do escopo. Segunda é fazer o inventário de todas as entradas e saídas. Terceira, avaliar o impacto. E a quarta, interpretar esses resultados. Isso a gente pode usar para várias coisas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Qual que é a limitação desse sistema? Olha ali, está o sistema ali do lado de novo, né? Eu consigo as informações de impacto ambiental de todas essas etapas, desde a obtenção da matéria-prima, é muito difícil. Então, a exatidão está limitada, a acessibilidade, disponibilidade e qualidade dos dados que eu obtenho. E, claro, as escolhas que eu faço, suposições que eu faço. Quer dizer, será que está certo esse ciclo que eu desenhei? Será que eu não esqueci nada? Será que não tem nada a mais? E etc. Vamos lá a cada uma dessas etapas. Primeiro, definição do objetivo e do escopo. Né? Aqui tem um exemplo que, imagine esse quadrado, eu vou ver os impactos ambientais de tudo que está aí dentro. Isso daí é fabricação de cornflakes, aqueles cereais que a gente come de manhã, no café da manhã. Então a gente precisa plantar o milho, precisa cuidar do milho, colher o milho, a gente precisa levar até a fábrica, transformar isso em cornflakes, colocar no pacote, depois o pacote, depois usado, vai ser jogado fora e assim por diante. Então, na definição do objetivo e do escopo, eu digo o que eu quero analisar. O escopo é as divisões, as fronteiras do que eu quero analisar. Vamos para a segunda etapa, análise do inventário. Eu já determinei qual é o meu ciclo, então daí eu vou começar a coletar dados e vou calcular
em cima de alguma coisa, pode ser quantidade de resíduo gerado, pode ser quantidade de dióxido de carbono emitido para a atmosfera, quantidade de água gasta e assim por diante. Eu vou fazer isso em cada uma dessas etapas. Hoje já existem softwares, programas de computador que trazem dados atrelados a eles, a cada uma dessas etapas, facilitando então a nossa análise. E daí a gente vai para a terceira etapa, que é a avaliação do impacto. Então, a gente já definiu qual é o nosso escopo, então vamos fazer tudo isso. A gente já coletou os dados na etapa lá de plantio do coco, gastamos isso, fizemos aquilo, não sei mais o que. No transporte, gastamos tanto de gasolina, produzimos tanto de CO2 e assim por diante. E daí a gente vai associar isso com o impacto. Quer dizer, cada tonelada de CO2, qual o impacto que provoca no meio ambiente? Cada metro cúbico de água, qual o impacto que provoca no meio ambiente? Como vocês podem imaginar, isso é muito difícil. Os softwares que eu acabei de mencionar, eles também falam isso, também trazem isso, mas é importante que vocês tenham a maior transparência possível nos cálculos, porque isso pode ser subjetivo. Aí é um exemplo de determinação e geração de impactos ambientais de acordo com o ciclo de vida de um produto em cada parte. E finalmente a gente vai para a interpretação. A gente vai pegar todos esses dados e interpretar. Na interpretação, a gente vai pegar todas as constatações feitas na análise e na avaliação, combinar com o objetivo e escopo e chegar à conclusão e recomendação. Na verdade, é um processo interativo, quer dizer, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta de análise, fazendo uma crítica e revisão do escopo. Gente, o que sai de tudo isso? Eu posso dizer assim, em cada etapa, o quanto que eu poluo, qual a etapa que eu poluo mais, e assim por diante, para definir em todo o ciclo de vida do produto o que eu posso fazer para impactar menos. E aqui está um exemplo, né? Vocês podem ver aqui, quando eu estou com as marcações na mesma cor, eu estou falando de um poluente qualquer. Então, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono, CFCs. Quando eu estou na linha com diferentes cores, eu estou falando cada um desses uma etapa do ciclo de vida. Então, aqui é a matéria-prima, a manufatura, a operação daquele produto já pelo consumidor, a reciclagem pós-vida, pós-vida útil, e a disposição final pós-vida útil. Então, aqui eu posso ver, por exemplo, que a etapa em todo o ciclo de vida desse produto que produz mais impacto ambiental é a operação. Esse produto deve ser provavelmente um carro. Aqui eu mostro o ciclo de vida de um caminhãozinho da Isuzu, né? Então ele dividiu aqui em obtenção de matéria-prima, procurement, a produção do caminhão, production, o uso do caminhão no dia a dia pelo consumidor final e depois, quando acaba a vida útil desse caminhão, a disposição e a reciclagem. E eles usaram para isso só a emissão de CO2. Professor, posso fazer só com um elemento? Só com um poluente? Claro que pode. Isso vai dentro do teu objetivo e escopo. Tá? E eles viram, então, o ponto que mais produz CO2 é o uso. O que eu posso chegar à conclusão a partir daí? Eu posso chegar à conclusão que eu devo fazer um caminhão que, durante seu uso, elimine menos CO2. E aqui estão os grupos, o grupo de normas na série ISO 14001, são normas ISO, normas internacionais, que falam da avaliação do ciclo de vida. Isso é só para informar vocês. Então aqui é a continuação dessas normas. Gente, essa é a revisão, vai cair então na prova esses 3 assuntos.
meio ambiente e desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e avaliação do ciclo de vida de produtos. É isso aí.